O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganharás o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida, sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade eu vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos, hoje vocês viram o padre lá citando o nome de uma mulher, né? Santa Joana. Hoje nós também celebramos a memória de Santa Joana. Mas padre, o senhor está de verde. Pois é, o recomendável é o branco, mas tem uma brecha lá na Instrução Geral do Missal Romano para celebrar a memória mesmo usando a cor, né? A cor do tempo litúrgico. Então nós também hoje celebramos a memória de Santa Joana de Chantal. Meus irmãos, primeiramente olhando para o Evangelho, nós vemos Jesus no sermão, né? Jesus que apresenta também a nova lei no Evangelho de Mateus, enquanto no Monte Sinai Moisés, né, deu as tábuas da lei, assim também Jesus, né, começou a nova lei através de um monte, que é o Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha. Então, estava numa montanha também. Assim, Jesus, fazendo a comparação, ele nos dá essa nova lei, né? Essa lei mais perfeita, mais santa. E olhando para os santos, nós vemos a aplicação dessa lei. A vida dos santos, meus irmãos, é o Evangelho encarnado, né? O Evangelho vivo. Muitas vezes as pessoas não entendem quando lê o Evangelho, aí ela vai ler a vida do santo, ela, nossa, isso é perdoar o próximo. Porque é o Evangelho encarnado. Então a vida dos santos e o Evangelho é a mesma coisa. A vida dos santos é o Evangelho na prática, né? Não no papel. É bonito nós lermos, né? Mas é difícil viver. E assim Santa Joana de Chantal, nasceu em 1567, salvo engano. Ela foi uma mulher que viveu os diversos estados de vida. Primeiramente, uma jovenzinha, toda pura, né, com amor puríssimo a Nosso Senhor. Casou-se com o barão de Chantal. Teve, se eu não me engano, 4 ou 6 filhos, né? Então, educou os filhos cristãomente. E ela passou por uma tribulação bem difícil. O marido dela foi caçar. E na caçada, o amigo do marido dela acertou um tiro nele, né? O marido dela.
sem querer. Então acertou ele e ele veio a falecer. Então, uma morte acidental. E Santa Joana sofreu um impacto muito grande, né, do falecimento do marido, se tornou viúva, foi morar com o sogro, e aí o sogro também maltratava ela, desprezava também os filhos, até o ponto das empregadas zombarem dela, né? E ela começou, né, a direção espiritual com São Francisco de Sales. E nessa direção espiritual, São Francisco foi educando ela, começando primeiro colocando ela para rezar pela pessoa que matou o marido. Ela rezou, e depois que viu que ela já estava madura na fé, São Francisco de Sales pediu para ela ir conversar com o assassino do seu marido. Ela foi até a casa, Deus providenciou uma conversa maravilhosa, de tal forma que o homem que matou o marido dela, ele chamou ela para ser madrinha do filho dele, né? Madrinha de batismo, né? Então batizou. Então, assim, Santa Joana teve um perdão completo, né? Perdão é por etapas, né? Não foi de um dia para o outro, mas ela teve um perdão completo. E depois fundou as Irmãs da Visitação, as visitandinas, né? Santa Joana, ela escutando a vocação, escutando o chamado de Deus, ela falou aos filhos, né, já criados, e os filhos não queriam que ela seguisse esse caminho, e fizeram todo aquele drama psicológico para a mãe, né? Mãe, você vai nos desprezar assim? Aí um filho mais novo, preferido dela, né, se colocou na frente da porta e falou: só se a senhora passar por cima de mim, que todos saibam que a senhora desprezou o seu filho mais novo. Ou seja, coração apertado de Santa Joana, mas ouvindo o chamado de Deus, ela pulou por cima do filho com o coração despedaçado, mas oferecendo aquelas dores a Jesus, sabendo que Jesus cuida muito melhor dos filhos dela do que ela, né? Assim, Santa Joana teve diversas tribulações. Ela, no exemplo de vida dela, né, nós vemos primeiro o exemplo do perdão. Parando para pensar, nós imaginamos que o perdão é algo simples, que é uma coisa... não desejo mal para a pessoa, mas não quero nem ver ela também, né? Pois é. A medida do perdão, porque o perdão é estágios, né? Mas a medida do perdão é a medida de Deus. Quando a pessoa vai confessar, Deus concede, né, o perdão como se nada tivesse acontecido. Nós, quando perdoamos, não é como se nada tivesse acontecido. É como aconteceu alguma coisa, mas a gente enterra, né? Assim, com que cara nós rezamos o Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a medida do perdão que nós recebemos é a medida do perdão que nós damos. E que perdão que Santa Joana recebeu, né? De Deus. Porque ela muito perdoou. Por isso ela recebeu muito perdão. Então, que grande, santa, grande mulher, dirigida espiritual de São Francisco de Sales, uma santa que viveu santamente o matrimônio, viveu posteriormente santamente a vida religiosa. Uma mulher inteiramente consagrada a Jesus, com o coração separado para Ele, uma santa madre, né? Então, assim, meus irmãos, que possamos ouvir o chamado de Deus, a exemplo de Santa Joana, o que Deus quer de nós, saber o que realmente é mais importante para nós, e que possamos, principalmente, nesse exemplo de Santa Joana, do perdão, possamos perdoar também nós. Analise o fundo do seu coração. Sempre há algo ainda não perdoado. Seja os pais, seja
os filhos, seja a si mesmo, por uma exigência gigantesca de si mesmo. Bom, e saiba que a medida do perdão, se você quer ser perdoado, muito se deve perdoar. Se você quer ser completamente perdoado, completamente se deve perdoar. É a medida da abertura do nosso coração. Não tem como encher uma represa se não abrir as portas, né? Se você abre só um pouquinho as portas, vai demorar para encher. Agora, se você abre completamente as portas, é instantâneo, né? Assim o nosso coração. Então, meus irmãos, nesse dia de hoje, recorramos à intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nossa mãezinha do céu, e dessa grande mulher, Santa Joana de Chantal, que soube viver o sagrado matrimônio, educando os seus filhos para Deus e colocando aquilo que realmente é mais importante. E ela que soube viver santamente a vida religiosa, numa consagração total ao bom Jesus e à Virgem Maria. Que possamos, por intercessão desses grandes santos, corresponder à nossa vocação e suplicar a graça do perdão. Esse perdão que nos é tão caro e que é a nossa medida. Que perdoando possamos ser perdoados. Que perdoando muito possamos ser perdoados muito. E que perdoando inteiramente possamos ser perdoados inteiramente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.